Boa tarde a todos. Até aproveitando aqui a fala da vereadora, é bom deixar claro, né? Nós também temos trabalhado, temos tentado, das formas possíveis, resolver esse emblemático problema que é a questão realmente desse processo, que até foi inovador. A gente ficou muito feliz quando surgiu aí esse sistema, que a gente chama Sistema Finger, e ele funciona. Também não podemos aqui generalizar. Às vezes a gente fala, parece que todos os idosos que usam o sistema não funcionam. Não é verdade. São alguns, são poucos, mas esses poucos realmente nos incomodam no sentido de que é desagradável quando você vê a pessoa lá, um idoso, com a dificuldade. Fica constrangido, né? A gente vê que a pessoa fica constrangida. E eu acho que tem solução, e soluções fáceis. Eu acho que o Valmir aqui acabou de falar. Gente, um cartão de passe livre, você entrega na mão do cobrador, ele passa lá, tem a foto, é só ele olhar, não tem segredo. Eu acho que precisa um pouquinho mais de boa vontade, e nesse sentido, eu acho que os 13 vereadores aqui eles estão na mesma realidade. Até também, eu falava com o Edgar aqui, que às vezes nós fazemos algumas discussões aqui que são interessantes. Às vezes a própria população que ou está aqui ou nos acompanha em casa fica confuso, porque às vezes o assunto ele é comum aos 13 vereadores, ou seja, todo mundo quer a mesma coisa. Porém, essa disputa partidária ou disputa antecipada, né, porque nós temos um pleito agora em outubro, o pessoal já quer aqui fazer a disputa entre nós 13 aqui. E ficam fazendo um jogo que, às vezes, eu falo, eu não posso deixar passar uma coisa que eu não concordo. O pedido de informação do Edgar, nós conversávamos ali, falando, ele até tem fundamento, é um assunto interessante, porém, pessoas que às vezes nem sabem o que estão falando, pegam o assunto e distorcem, e aí nós somos obrigados a rebater e não aprovar o pedido, porque ele acaba distorcendo. Na verdade, quando o Edgar fala que a intenção do governador de vender parte da escola agrícola, eu tenho certeza que os 13 vereadores aqui são contra. Só que é o seguinte, querem jogar nas costas do prefeito, como se o prefeito fosse culpado. Até porque, eu mostrei rapidamente ali, um jornal, que é o Valor. Aqui diz o seguinte, o governador ele não está doando área, ele não está oferecendo, ele não está chegando para os prefeitos e falando, vocês querem pegar essa área aqui para vocês cuidar? Não, ele está vendendo para arrecadar dinheiro para pagar dívida, gente. É quase 1,5 bilhão de dívida que o governo tem, ele está vendendo, fazendo, todas as áreas. E bem disse o vereador Hernani aqui, ele tem uma promessa de doar a área do viveiro, até hoje não doou. Então, eu vejo aí um vereador falando, não, é só pedir lá que o governador doa o trecho de estrada, doa nada. Eu passei naquele trecho da Dom Pedro outro dia, estava lá a polícia estadual metendo multa no pessoal lá. Então, essa conversa, gente, não adianta. Eu acho que o vereador, ele já foi do PSDB, saiu do DEM, expulsou o Maurício e o coisa do DEM, porque ainda bem que vocês não ficaram lá. Porque não sabe onde está, não tem opinião, não tem uma posição. Vem aqui e fica falando que o PT roubou, parece que é só o PT que roubou. Vereador, vocês não deram fitinha verde e amarelo para aquele dia, ele trouxe uma bandeira, só fica a bandeira ali no lugar. A pessoa tem que ficar aqui para ouvir, porque a gente se sente ofendido, Edgar, porque eu falei, eu jamais vou falar mal do seu partido, como se você fosse parte daqueles que fazem coisa errada, como assim é o Fernando, como é o Edinho, porque nós aqui nos conhecemos, sabemos que temos que ter respeito pelo outro. Então, quando ele vem aqui e generaliza, a gente se sente ofendido, assim como a vereadora Rose ficou. E aí ele fala assim, não, todo mundo tem que ser preso, mas é engraçado, ele vem aqui, só fala do PT, ele não fala do partido dele, que é o DEM, do PSDB, que era o outro partido que ele estava. Então, essas coisas, as pessoas têm que ter respeito aqui nessa tribuna. Eu posso ter diferença de opiniões, eu posso ter diferença de posições, mas tem que haver um respeito. Então, quando a gente joga as coisas no ar, então vai ter que ouvir também. Eu já disse, se mexer com a minha pessoa, eu vou atacar também o vereador, vai ter troco, tá certo? Então, eu falei, eu exijo respeito para que as pessoas também sejam respeitadas. Eu quero pedir o primeiro slide. Eu quero só fazer uma colocação, que eu gostei da exposição do vereador. Ele estava falando sobre carga tributária na última sessão. E eu gostei do modelo que ele usou, até porque mostrou para mim que o nosso partido, o PT, quando assumiu o governo em 2002, ele soube controlar o crescimento da carga tributária. Se vocês olharem naquele exemplo que, olha, quem deu esse exemplo não fui eu, está lá. De 96 até 2001, ou seja, praticamente no final do mandato do segundo mandato do Fernando Henrique, a carga tributária em dias subiu 45%. Ou seja, em 5 anos, ele elevou a carga tributária em 45%. E depois,
o Lula assumiu em 2002 até 2016, ou seja, são 15 anos, apenas 5%, o que mostra que o governo do PT, ele foi muito mais favorável às pessoas que ganham menos, porque quando você eleva a carga tributária, você prejudica quem ganha menos. Então, eu fiquei muito feliz com aquele exemplo ali, pode até passar o outro aí, se quiser, pode passar o próximo, que na verdade é a mesma coisa em porcentagem, de 27%, em 5 anos pulou para quase 40%, 39,7%, e depois, em 15 anos, foi elevado apenas em 5,2%. Então, eu fiquei até feliz que ele mostrou que, quando nós estivemos no governo, né, deu para fazer. Agora, esse governo interino, em pouco tempo, vocês vão sentir o drama no bolso, o que eles vão fazer. Espero que eles durem pouco, né? Não que eu esteja muito feliz também com outro governo, mas, pelo menos, na questão social, eu acho que ele fez muito bem. Porque eu estava lendo aqui um jornal da região, onde aqui o deputado, vou falar o nome dele, Miguel Haddad, não é o Fernando Haddad, por favor, ele é o vice-presidente estadual do PSDB, e ele fala assim, eu gostei dessa fala dele também, nosso potencial é imenso, tropeçamos no populismo do PT, um partido que nos fez retroceder, quem sabe quantos anos, é verdade, realmente o PT fez retroceder, sabe por quê? Desde que os portugueses se aportaram aqui no Brasil, só existe uma classe, só existe elite, pobre sempre foi pobre, não pode ascender. E no governo do PT, principalmente nos primeiros 8 anos do governo do Lula, quem não se lembra aí da reclamação que as ruas e as estradas cheias de carro, qualquer pobre podia comprar um carro zero, pobre andando de avião, isso incomodou essa classe. E quando ele fala aqui, é a prova cabal de que o PSDB é contra pobre. Então, jacarienses, cuidado, a eleição está chegando. A política do PSDB é essa, política entreguista, aí vendendo área para pagar conta, área nobre, inclusive, criam impostos, né? O Fernando Henrique, em 5 anos, vocês viram a quantidade que aumentou na carga tributária, e vem a fala desse camarada aqui dizendo que no governo do PT o país retrocedeu. Lógico, né? Porque quem era pobre ascendeu, chegou mais perto, pôde andar de avião, pôde curtir viagens, né? Ir para fora do país, comprar carro, comprar casa. Então, realmente retrocedeu, porque antes só tinha uma categoria nesse país, era só rico. Pobre tinha que ficar no lugar que ele está. Então, fico muito feliz com essa fala dele, demonstra como é a política do PSDB. Então, para quem está aí achando que vai trazer grandes vantagens para a nossa cidade, fica aí essa demonstração. Eu quero voltar num assunto aqui, que esse assunto tem gerado muita polêmica, e eu não quero aqui trazer uma briga pessoal para um assunto que eu acho que é muito importante, tem que ser colocado de forma madura e de forma sincera. Porque eu já disse, se nós transformarmos aqui a Câmara num palco de disputa individual, eu acho que fica muito ruim para a nossa cidade. Essa Câmara tem que ser propositiva, e quando houver interesse da cidade, os 3 vereadores têm que estar alinhados. Nós podemos concordar, discordar, isso não é problema. Esta questão da venda de bebida lá no Educamais Jacareí. De novo, eu quero deixar claro para quem está nos assistindo. Quando nós, aqui, não aprovamos um pedido de informação, era porque esse pedido de informação já tinha resposta. Então, nós não estávamos ali, naquele momento, fazendo nenhuma apologia à venda de bebidas no espaço que ele é compartilhado com a educação. Mas também não é desconhecimento para nenhum cidadão que todos os espaços públicos, onde se tem questões culturais e eventos, é normal que a pessoa que tem a concessão daquele espaço, dentro da lei, ele possa, logicamente, desfrutar daquilo que está na lei. Então, nós aqui estamos respeitando o que está na lei. Isso não quer dizer que nós estamos fazendo apologia à venda de bebidas. E quando eu dei o exemplo lá, porque é o seguinte, eu tenho certeza, tá, que se um dia, qualquer um de nós estivermos lá e verificarmos que ele está vendendo bebida para menor de idade, nós, como autoridades dessa cidade, nós temos obrigação de interpelar. Agora, achar porque lá tem bebida, isso vai ser um exemplo para as crianças, é como eu disse, então tem que tirar a propaganda da televisão, você não pode ir no restaurante onde vende bebida alcoólica, você tem que fazer o supermercado, você vai ter que fazer lá um biombo, uma redoma, onde está expostas as bebidas, porque isso no país é permitido. Então, por que só criando caso com o Educamais? Por que você não vai no Parque do Ibirapuera, você vai no Teatro de São Paulo e também tenta impedir? Porque esse é um benefício para as pessoas que utilizam aquele espaço. E nós é que temos que tomar cuidado para que nós não ultrapassemos os limites da lei. Certo? Senão a gente não vai poder mais permitir no bar ter propaganda,
Quem aqui não entra na padaria e tem gente tomando cerveja, tomando uma bebida? Então, gente, é o que eu estou falando. Eu não quero criar nenhuma polêmica, mas eu não vou aceitar que eu seja acusado de fazer apologia ao uso de bebida quando nós simplesmente reprovamos um pedido de informação. Então, vamos separar as coisas. Um pedido de informação, ele não vai resolver o problema. O que resolve o problema é como o vereador Hernani foi. Trouxe a lei, trouxe o regulamento que faz com que aquilo possa ser funcional. Senhor presidente, o senhor permite uma Claro. parte? Olha, com muito respeito, eu quero fazer uma pergunta para Vossa Excelência. O senhor é favorável, então? Para o senhor é normal vender? Não sou favorável, eu cumpro a lei. Não, eu cumpro a lei. Posicionamento Tá, do o senhor está querendo colocar as palavras na minha boca. Não sou favorável. O senhor não quer responder. Não sou favorável. Então. Tá. Não sou favorável. Não é favorável. Eu já disse isso 3 vezes. Então eu vou lançar aqui um desafio, não sei se eu posso dizer assim. Pode. O quê? Vamos, então, todos os vereadores dessa casa, os 13, assinar um documento, entendeu? Uma indicação para o prefeito, para que o prefeito reveja esse conceito e para que ele possa estudar junto ao comerciante que está lá, para tirar essas bebidas de lá, então. Nós já até estamos fazendo, mas isso sim é plausível. Isso é plausível. Entendeu? É nessa linha que eu quero trabalhar, propositiva. Entendeu? É só isso. Então, se o senhor permitir, né, entendeu? Claro. Eu posso fazer o documento, todos assinam, até porque eu fui o autor do pedido de informação, né? Entendeu? Sem E eu dúvida. respeito a opinião de Vossa Excelência, só que tem um detalhe, aqui é uma casa política, é posicionamento. Então, é posicionamento, Fernando, mas eu fiquei ofendido porque eu li naquele documento. Não, mas eu não acusei ninguém, não falei nada a respeito disso. Ok. Simplesmente eu fiquei É por isso que é bom a gente... surpreso por conta de vocês através não desse debate que a aprovarem o pedido gente de informação. apara as arestas. Então o senhor assina o documento? Assino, claro, eu já vou disse. fazer. Eu não faço apologia ao uso de bebida. Né? Não, mas nada eu não que disse seja isso. ilícito. Eu não disse isso em nenhum momento Isso, então. aqui, né? Então tá certo. Tá bom, obrigado. Eu vou fazer o documento. É bom obrigado. que ficou entendido isso. E volto a dizer, nós temos aqui, às vezes a gente fala que não torce por quanto pior, melhor. Eu também vi a fala de um vereador e achei interessante. Só que às vezes é como quem está lá do outro lado assistindo não entende. Nós tivemos a Semana do Meio Ambiente, infelizmente ia ter um evento lá no Parque da Cidade, a chuva acabou atrapalhando, e eu estava vendo justamente essa questão do que nós temos feito para ajudar o meio ambiente. Porque eu vejo a questão do lixo, do entulho que é jogado aí em áreas públicas, e as pessoas fazem, é nesse sentido que eu falo, eles sempre atacam o governo, como se o município, o prefeito fosse culpado daquilo. Eu acho que o município tem feito a parte dele. Ele tem leis para isso, tem fiscalização para isso, tem placas indicativas. O que falta é educação para as pessoas, falta de respeito para as pessoas que vão e jogam lixo lá. Então, quando eu vou lá e denuncio que tem lixo, dá a impressão que parece que é a prefeitura que não cuida. A prefeitura faz isso. E com isso, gente, ela gasta em média R$200 mil por mês. E na crise que nós estamos, R$200 mil daria para fazer muita coisa. Então, se a gente tentar conscientizar e convencer essas pessoas de que o que elas estão fazendo está errado, talvez a gente estivesse dando um melhor exemplo do que simplesmente ir no local e mostrar, apontar que tem um lixo. Isso qualquer um vê, qualquer cidadão sabe disso. O que a gente precisa apontar é quem jogou. E hoje com o celular todo mundo pode fotografar, pode filmar e fazer a denúncia. Aí sim nós estamos sendo propositivos, porque mostrar que tem um lixo lá, desculpe falar, hoje não precisa disso. Qualquer cidadão comum pode fazer isso, denunciar na própria prefeitura. Então, quando a gente mostrar isso, dizer o seguinte, olha, a prefeitura tem que ir lá, tem que corrigir, mas a gente tem que trabalhar também no sentido de conscientizar as pessoas, tá certo? Obrigado, a gente volta na próxima quarta-feira.